E aí, galera, tudo bem? Aqui quem fala é o Rafael Cabe e hoje, dessa vez, estamos com Kim Kasnowski. Pronunciei certo, Kim? Praticamente, é Cais Novas, mas é difícil mesmo. E aí, Kim, você pode se apresentar aí, falar pra galera o que você faz, como você tá? Tá, show. Bom, meu nome é Kim, como o Rafa falou. Meu sobrenome é Cais Novas, que é bem difícil, na real. Eu sou um dos fundadores da Double Dash Studios, uma desenvolvedora de jogos do Rio de Janeiro. A gente faz jogos autorais, a gente produz os nossos próprios jogos e também faz serviços. Há pouco tempo a gente lançou o nosso jogo Skyrocket, a gente lançou em outubro para Steam e agora em março, 17 de março, para Nintendo Switch. Então, se vocês quiserem dar uma olhada também sobre o meu trabalho, é só procurar um pouco. E dentro do Bodash eu sou produtor e sou um dos programadores, ou seja, eu ajudo na parte de organização da empresa no geral e também ajudo em programação. Legal, cara. E me fala aí, como é que você acabou entrando na área de games? Tipo, você já tinha esse sonho consigo desde criança, adolescência? Ou você estava fazendo outra coisa, aí descobriu esse mundo mágico dos games e resolveu entrar? Tá, tem um pouco dos dois lados, na verdade. Bom, desde que eu tive meu primeiro, sabe, meu primeiro console de verdade, que não era compartilhado com a minha irmã, no caso, que foi o PlayStation 1, eu gostava muito de jogar. Então, isso era uma coisa que, sabe, fez parte da minha infância. E eu sempre gostei muito da área de tecnologia. Na verdade, eu queria ser tipo, um engenheiro e trabalhar com robótica. A faculdade que eu fiz, na verdade, uma das faculdades que eu comecei a fazer foi engenharia de controle e automação, que aqui no Rio de Janeiro era o mais perto que a gente tinha de robótica. E conforme eu fui fazendo a faculdade, eu fui começando a estudar programação e eu já mexi um pouco de programação porque eu tinha uma ideia de ficar tentando fazer servidores de jogos que eu jogava. Eu sempre gostei também muito de jogo online, porque eu cresci também meio que na geração do MMORPG. Hoje em dia eu acho que o MOBA e os Battle Arena estão mais em alta, mas na época que eu era adolescente era MMORPG. E aí eu tentava ficar fazendo servidores, eu comecei a tentar estudar programação. E aí chegou um determinado momento que eu virei e falei, nossa, eu gosto de programar, e eu comecei a tentar fazer meus próprios jogos. E eu comecei a pensar, pô, isso daqui é uma parada que daria pra eu tentar fazer. Será que eu não consigo fazer isso profissionalmente? E aí foi assim que eu comecei a entrar no mercado de jogos. Eu também cresci, não desenvolvendo jogos, eu cresci jogando jogos, tipo, os que mais me marcaram foram Mario Galaxy, Mario Kart, eu sempre gostei dos jogos da Nintendo. Uhum. Agora tenho 17 anos, sou considerado um adolescente, eu eu tô variando bastante nos meus jogos, às vezes eu jogo um RTS de estratégia, às vezes eu jogo LoL, ou jogos que tiverem aí na Steam. É, eu... Não, pera, Com vamos começar. 17 anos, com 17 anos eu jogava muito MMORPG. Eu cheguei a jogar WoW, já joguei Ragnarok, já joguei Tibia, joguei Rose Online, joguei Gunbound, joguei Terra. Eu joguei muito MMORPG, acho que dos meus, sei lá, 17, 16 anos até os meus 20 e poucos, eu joguei uma pancada de MMORPG diferente. Eu cheguei também a jogar MOBA, joguei Dota 1, joguei Dota 2, joguei LoL, joguei Overwatch, joguei vários outros jogos também. Eu gosto muito de jogos que tenham alguma questão online competitiva ou cooperativa. Até prefiro cooperativa, na verdade. Legal, cara. Cara, quando você resolveu seguir a área de games, mais ou menos quando você estava na faculdade, como foi o processo para você e seus amigos, sócios, fundarem a Double Dash Studios? Então, quando eu comecei a estudar desenvolvimento de jogos e programação, eu fiz um curso de verão que um dos meus professores me deu aula de game design. O nome dele é Pedro Tiers. E eu gostava muito das aulas dele, e ele era quase da mesma idade que eu, ele era só um pouco mais velho.
E eu sempre fazia questão de, tipo, tudo que ele passava eu tentava estudar em casa, além do curso, e também tentava conversar com ele para tirar dúvidas, porque eu sempre estava tentando fazer um pouco a mais, porque eu queria conseguir chegar num momento de desenvolver meu próprio jogo. E aí ele, eventualmente, ele virou para mim e falou, pô, cara, eu sempre vejo que você tá, sabe, se esforçando para conseguir aprender um pouco mais. Você não quer entrar num grupo de estudo que a gente tem na faculdade para você conhecer outras pessoas que também estão estudando e se desenvolver mais. E aí eu topei. E esse grupo de estudo, depois de muito tempo, depois de pessoas entrando e saindo, foi o que veio a ser a Double Dash. Veio o que foi a virar a Double Dash. Então meio que começou com um grupo de amigos que se reunia para estudar desenvolvimento. A gente tentava fazer alguns protótipos. E conforme a gente foi conseguindo fazer esses protótipos, a gente começou a se inscrever em eventos para expor o jogo. E aí, eventualmente, a gente começou a ter reconhecimento. A gente conseguiu ganhar, em 2013, a gente ganhou com um protótipo que a gente fez um prêmio de melhor jogo voto popular. Foi no SB Games de 2013 que teve em São Paulo. A gente foi expor nosso jogo, que se chamava Super Stellace 2. As pessoas votaram, curtiram o jogo. E aí, quando a gente ganhou, a gente virou e falou: pô, nossa, nosso primeiro prêmio, será que a gente não consegue, sabe, sair de um grupo de estudos e começar a tentar formalizar e tentar criar uma empresa, alguma coisa assim do gênero? Na época, a gente não fazia ideia do que era ter uma empresa de jogos, ou o que era, propriamente dito isso, mas a gente começou essa discussão. É, e me diz aí, qual foi a maior surpresa que vocês tiveram quando vocês resolveram começar uma empresa de jogos? Tipo, o que foi, tipo, vai, o que vocês pensavam que era desse jeito e foram começaram e descobriram que era de outro jeito, totalmente diferente. Tá. Tem muita coisa da parte burocrática de se ter uma empresa que quando você está começando no desenvolvimento, ou quando você está começando a, a querer tirar a sua ideia do papel, você está mais focado em tentar executar do ponto de vista técnico. Então, tipo, por exemplo, eu sou programador, eu estava muito mais preocupado em será que eu vou conseguir aprender a programar o que eu preciso fazer para fazer o jogo, do que será que eu preciso ter um contador, saber a parte de tributação e de emissão de nota fiscal da minha empresa, sabe? Essa parte toda burocrática, como nenhum de nós éramos da parte administrativa, foi um dos principais desafios. Conseguir saber estruturar, propriamente dito, do ponto de vista legal, uma empresa aqui no Brasil e como conseguir conciliar isso com as questões técnicas de desenvolvimento. Legal, cara. E pelo que eu vi, vocês já fizeram Double Dash, já fez três jogos. Droga. Desculpa. Pelo que eu vi no site da Double Dash, vocês já fizeram três jogos ao longo do tempo. Tipo, um para a Cartoon Network, outro que se chama Frox. É Frox, não é? É crux. Ah, Crux, confundi. E o Skyrocket, que esse foi o jogo de vocês que eu joguei. E me fala aí, tipo, como surgiu essa ideia de fazer o Skyrocket? Tá, beleza. Tipo, a gente já fez alguns outros jogos no nosso site, na verdade, tem alguns que a gente ainda não pode colocar porque ainda não foi lançado, nem nada do gênero, mas pegando dos nossos projetos autorais, ou seja, são jogos que são ideias nossas originais, que a gente faz e lança e comercializa, o Skyhack acho que é o melhor exemplo, porque ele é o nosso, inclusive o nosso carro-chefe atual, é o nosso maior projeto. Como é que surgiu a ideia do projeto? A gente, em 2015, eu e os meus sócios, a gente já estava num ritmo de, pô, vamos trabalhar juntos durante horas fixas do dia, realmente, vamos tentar diminuir a carga horária que a gente tem de qualquer freela, de qualquer coisa externa que a gente que esteja fazendo, para começar a focar em projetos. E a gente estava fazendo alguns projetos curtos, e aí um dia um dos meus sócios trouxe, se eu não me engano foi a Shuzui, ela trouxe a ideia de uma competição que ia acontecer num site chamado Game Jolt. Ou seja, ia ter uma Game Jam, ou seja, um evento que as pessoas iam se reunir em torno do mundo para fazer um jogo, e o tema ia ser liberado na hora e a duração era de 72 horas. Era praticamente 3 dias de desenvolvimento. Ou seja, você teria que criar um jogo e uma ideia em 3 dias, seguindo o tema que eles iam dar. E, bom, a gente sempre curtiu participar de Game Jam, então a gente, sabe, estava empolgado. Tinha um prêmio que era o PewDiePie, o Markiplier e o Jacksepticeye, que são 3 youtubers
gigantes do mundo dos jogos iam falar sobre os jogos se ganhassem. Então a gente pensou, pô, talvez seja uma oportunidade da gente conseguir ter alguma coisa, alguém grande falando da gente, ter algum tipo de reconhecimento. A gente se inscreveu, fez o tema da Jam era arcade, então eram jogos de fliperama ou jogos que tivessem algum tipo de relacionamento com o saudosismo da era do arcade, do fliperama. E o Floco, que é o nosso game designer, ele virou e falou, pô, eu sempre tive vontade de fazer um jogo que fosse uma mecânica de rebater tiros, mas, sabe, de uma forma meio carismática, que fosse um moleque e que ele pudesse rebater de alguma forma tiros. Eu não sei como é que seria isso, mas acho que combina um pouco com o tema do arcade. Será que não vale a pena a gente tentar fazer? E aí foi assim que começou a surgiu o protótipo do Skyhacked. Na época o projeto se chamava Hacked Boy, e quando a gente começou a tentar fazer a ideia para valer como um produto comercial depois dessa versão da Jam, a gente mudou o nome para Skyhack, eu até explico depois por quê. Mas depois que a gente fez esse protótipo, a gente teve uma semana de votação, a gente, sabe, ficou ansioso, esperando, etc. E o grande plot twist que teve na história foi que a gente conseguiu ficar em primeiro lugar, ou seja, a gente ganhou a Jam, que era essa competição internacional, e o PewDiePie, o Markiplier e o Jacksepticeye fizeram vídeos do projeto do Hacked Boy. Então, eu não sei quando as pessoas vão assistir isso, mas durante um período da vida do YouTube, você podia digitar no Hacked Boy no YouTube, e você conseguia encontrar os vídeos dele jogando o primeiro protótipo que a gente fez em 72 horas. Foi assim que surgiu. Mas o legal é que a maioria dos muitos jogos atuais, eles nasceram de Game Jams. Tipo, eu participei da Game Jam daqui de São Paulo, desse ano. E, sendo bem sincero, o maior erro que eu e meu time a gente cometeu foi não ter levado comida para o evento. Tipo, a gente fez o jogo passando fome e uns caras do outro lado da sala estavam com uns pacotes gigantes de biscoitos de polvilho. É. Então, nessa game jam que a gente fez foi aqui na minha casa. Então, tipo, a gente tinha. Era uma jam, ela não era presencial, porque, como era o mundo todo, ela era digital. E como a gente já tinha participado de várias game jams, a gente já sabia como era o ritmo. Então, tipo, a gente já tinha se organizado de comprar comida, a gente já tinha separado qual que era o horário que a gente ia se revezar para fazer comida. Tipo, a gente, se não me engano, a gente comprou macarrão e a gente fez macarrão ao longo do tempo, aí, sei lá, pediu pizza, e por aí vai. Mas a gente já tinha um pouco de experiência. Mas a minha primeira Game Jam foi horrível. Eu esqueci de levar toalha, sabonete, então eu tive que tomar banho com um sabonete líquido e não me enxugar. Foi uma coisa horrível. Mas com certeza experiências de Game Jam são coisas. Tipo, quanto mais você vai fazendo, mais experiência você pega, e são, sem dúvidas, uma ótima forma de você, se você quiser iniciar na área de desenvolvimento de jogos, você já ter um contato de colocar a mão na massa, sabe? A gente sofre na hora, mas aí depois vira uma boa história para contar. Ah, não, com certeza, absoluta. Pelo que eu vi, o Skyhacked, ele é um jogo, é um shoot and up e um Uhum. break. Isso pode ser Brick Breaker ou Block Breaker. São... Block Breaker. Tipo, quando eu joguei o jogo de vocês, eu tava com um amigo, aí eu lembro até hoje, antes de dormir, eu gritando enquanto eu jogava o jogo de vocês, tipo, gritando, vai, pra cima, a bola, o chefão tá querendo matar a gente, não sei o quê. O jogo que eu curti muito eram são os Buddies, aqueles Os bichinhos buddies, sim. Os buddies. ajudantes, sim. Uma pergunta, o nome Buddy, vocês pegaram a palavra buff e transformaram em Buddy? Ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? Não, a ideia de ser buddy é de ser realmente a expressão em inglês de buddy de ajudante. Então, tipo, na verdade, é para ser tipo seu companheiro. Buddy em inglês tem o sentido de camarada, companheiro. Então eles são como se fossem realmente as coisas que o jogo vai te dando conforme você vai progredindo, que te acompanham na sua trajetória de herói. Então, é literalmente a tradução de buddy do inglês para camarada e ajudante. Legal. Nesse caso, quando eu fui jogar com meu amigo, eu cheguei até o chefão com o meu buddy ainda comigo aí, quando
Eu perdi meu banner, eu lembro que eu fiquei. Triste. Vou cortar isso na edição. Muito Aham. E eu, sei lá, tive um modo Super Saiyajin, a gente conseguiu derrotar o chefão. Ah, não, irado, mas é um pouco disso, né? Tipo, a gente fez uma mecânica no jogo do Buddy, ele ser tipo uma vida extra, ou seja, ele se sacrifica por você, e aí quando ele sacrifica, você fica bolado e você, sabe, tenta de alguma forma reivindicar isso. Eu, se fosse você, não cortava não, sabe? Eu acho maneiro. Esse eu vou deixar na edição. Agora, isso que eu falei, eu vou ter que tirar na edição. Ah, tudo bem. É. E fala aí, quais foram as inspirações pro Skyhacked? Porque quando eu joguei, eu percebi que tinha uma pegada bem de anime e a música de. Não, pera, corta isso. Quais foram as inspirações pro Skyhacked? Eu vi que tinha uma pegada daqueles animes antigos, tipo, atuais também, o Pokémon. E eu senti também uma vibe de Dragon Ball ali no meio. Ou só impressão minha? Então, as inspirações que a gente tem, muito provavelmente elas têm relação com certeza com esses animes. A ideia da gente era fazer uma coisa que fosse nonsense, colorida, e que de alguma forma tivesse relação com títulos antigos como paródios, como R-Type, como o próprio Arkanoid, e que quando as pessoas olhassem para o jogo, elas pensassem, nossa, isso parece muito um jogo que um japonês fez, quando na verdade a gente não é japonês. E por mais que a Shizuya Miyamoto seja descendente, ela não é japonesa. E, a nossa ideia era conseguir fazer alguma coisa que fosse, sabe, ao mesmo tempo fofinho, colorido e tivesse toda essa mescla de coisas da cultura pop, sabe? Que o anime tá dentro, com certeza. Tipo, Pokémon, Dragon Ball, todos esses desenhos, essas franquias estão com certeza na cultura pop que a gente curte. Então, tipo, tem algumas referências também que não são diretas de anime, mas, por exemplo, tem referências a, sei lá, um pouco de Astro Boy na abertura, a gente tem Adventure Time no primeiro mundo, quando as coisas são coloridas, mas tem uns prédios quebrados meio pós-apocalípticos. Tipo, a gente pega muita coisa diversa do universo cultural. Quando eu joguei o jogo, os cenários de fundo sempre me intrigavam. Tipo, eu pensava, qual é a história desse mundo? Aí, tipo, além da trama principal. Aí Uhum. vocês fizeram isso daí muito bem. Eu senti também a vibe de Hora de Aventura na primeira fase. Mas mudando aqui um pouquinho de assunto, tá? Falando mais da parte burocrática. Como foi que vocês conseguiram investimento para esse projeto? Tá, show. Bom, a gente, em 2015, depois que a gente fez a Game Jam, que a gente ganhou, etc., a gente começou a tentar capitalizar o dinheiro, ou seja, a gente sabia que a ideia era legal, a gente sabia que as pessoas gostavam, a gente tinha, sabe, 3 pessoas que, sabe, mostraram nosso jogo para mais de 5 milhões de pessoas com as visualizações, então, tipo, a gente queria de alguma forma conseguir dinheiro para fazer. E a gente começou a correr atrás de tentar fazer isso, era uma coisa que a gente não sabia e também não é tranquilo de fazer no nosso país, pelo menos não é, nesse momento que a gente vive. E só que em 2017 a Ancine, que é a Agência Nacional de Cinema, ela anunciou uma parceria que ela iria reconhecer que jogos são uma obra audiovisual, que também são objetos de cultura e que são passíveis de investimento, e que ela abriria uma linha chamada Prodave 14 para investir em jogos. E a gente ficou interessado nisso, a gente se inscreveu e essa linha, ela contemplava 22 projetos, se não me engano. Ela tinha 2 vagas para 1 milhão, aí, se não me engano, eram 12 vagas para 500 mil reais e, se não me engano, 10 vagas para 250 mil. A gente se inscreveu na categoria B, que era para ganhar 500 mil reais para fazer o jogo. A gente conseguiu passar e aí a gente foi financiado com esse dinheiro da Ancine. Ela entrou como investidora. Inclusive, é por isso que aparece o logo dela no começo e também tem nos créditos. Ah, deu um branco de novo, pera. Você vai perguntar sobre quais são os obstáculos frequentes para fazer o jogo? Lembrei. Deixa eu ver. Só vou fazer uma outra pergunta, aí eu já parto para essa, beleza? E durante o processo de fazer o Skyhacked, quais foram, tipo, os principais obstáculos para vocês?
Bom, a gente precisava conseguir tirar as ideias que a gente tinha de mecânicas do papel e como a gente projetou o Hackett para ser mistura de dois gêneros diferentes, a gente precisava conseguir fazer com que as mecânicas que a gente adicionasse no jogo funcionassem. Então a gente tinha um desafio técnico de, pô, como é que a gente consegue pegar os elementos que funcionam tanto com esse ritmo do shoot'em up com o ritmo do block breaker. Cada mundo basicamente tem uma variação de mecânica que a gente que é bem diferente entre si. A gente tem um mundo que é o mundo inicial que apresenta a mecânica do block breaker com shoot'em up. A gente tem o segundo mundo que apresenta uma mecânica de ilusão e de dificuldade de enxergar coisas. A gente tem o nosso terceiro mundo sendo uma mecânica de stealth, de desviar coisas. O quarto mundo a gente tem um mundo que é completamente nonsense de pinball. E tem duas mecânicas novas no quarto mundo, não vou dar spoiler. E no quinto mundo, que é um mundo que, sabe, é literalmente. O resumo dele ele tá quebrado. Então, uma das dificuldades que a gente teve foi conseguir fazer em harmonia todas essas mecânicas e conseguir balancear essas fases enquanto a gente estava produzindo. Foi uma das coisas de conseguir criar o conteúdo de forma divertida, sem o deixar muito difícil ou muito fácil. Foi um dos desafios que a gente teve. Também foi o primeiro projeto, sabe, relativamente grande que a gente fez, então a gente também tinha a questão de, tipo, como é que a gente estrutura melhor a nossa produção, como é que a gente consegue otimizar diversas coisas, e por aí vai. Legal. E falando agora sobre empresas de games no Brasil, tipo, vocês seriam considerados tipo, uma empresa pequena ou média? Eu diria que, bom, do tamanho de empresa, eu acho que a gente é pequeno. Porque considerando com empresas de outros setores, a gente com certeza muito pequeno. Mas dentro do contexto de desenvolvimento de jogos, eu acho que atualmente no Brasil a gente é uma empresa que, por mais que sejamos pequenos, a gente tem algum certo tipo de, sabe, de destaque de know-how por conta dos prêmios, do investimento que a gente recebeu e por aí vai. A gente sabe que por mais que a gente seja pequeno, com certeza tem outras empresas que são menores e com certeza também são outras empresas que são muito maiores do que a nossa. E quais são. E falando agora, tipo, é, como. Quais são os principais desafios que a empresa de vocês enfrenta para conseguir se sustentar? Tipo, ter empresa no Brasil é uma coisa que por si só já é difícil, independentemente de ser de jogos ou não. Porque a gente tem a questão toda tributária, a gente tem uma questão burocrática que envolve ter empresa, que a gente ainda não, do ponto de vista de empreendedorismo, ainda não foram resolvidos esses problemas. Então, tipo, ter uma empresa no Brasil é difícil. E aí, quando você para para pensar numa empresa de jogos, que até pouco tempo não conseguia se relacionar bem com outras áreas, tipo, sei lá, há 5 anos atrás ou há 4 anos atrás, não era comum você ver um investidor pensando em empresas de jogo. Não era comum ver outros órgãos pensando em empresas de jogo. Tipo, o próprio. Quando você tem uma empresa, você tem um KNAI, que é o código de identificação da atividade que você vai exercer. Não existia, por exemplo, para empresa de jogo até alguns anos atrás. Então, tudo da indústria de jogo é muito recente. Tudo que é muito recente, as pessoas não sabem se relacionar bem ainda, porque, sabe, é completamente diferente. Tipo, por exemplo, imagine você precisa de alguém que trabalhe na parte burocrática contábil da sua empresa. Só que a sua empresa, ela é uma empresa de jogo. E o seu contador, ele está acostumado a trabalhar com qualquer outra coisa que não seja de jogo. Então você ainda vai precisar ter que desenvolver isso com ele. Então todas as questões burocráticas de empresa, meio que você, sabe, você vai ter o problema default que a gente já tem por ser uma empresa no Brasil, mas você vai ter um modificador aí de mecânica que é, quando é jogo, você ainda vai ter que ter um pouquinho mais de esforço e dor de cabeça para resolver. Não tô te ouvindo, se você vai falar. Fala alguma coisa aí. Peraí. Tô te ouvindo, tô te ouvindo, tô te ouvindo. Tá. É, já- tá, eu corto isso na edição. Aqui no Brasil, realmente, imposto come quase tudo aqui. É, desculpa. Falar alguma coisa? Não, eu ia só falar que não é nem só questão de imposto, na verdade.
Porque existem, com certeza, tem diversas situações que não são agradáveis de imposto, mas tem diversas outras situações que são super normais. Tipo, por exemplo, existe um ponto que as pessoas acreditam que lá fora necessariamente o imposto é muito menor, mas de saber, depende muito, sabe? A maioria das coisas, os impostos são em lugares diferentes, não necessariamente da mesma forma, e que não é só esse ponto essa questão, porque para funcionar a engrenagem de desenvolvimento de jogos, tem diversas entidades que precisam conversar e que precisam estar bem relacionadas, que é difícil de fazer independentemente da área. O jogo só é mais difícil talvez porque seja mais recente a indústria, que precisa conseguir desenvolver, sabe? Não é o tipo de coisa fácil. É complexo o suficiente para para você, quando você for olhar para isso, for tentar pensar, tipo, quais são os problemas que tem, você precisa realmente se aprofundar em cada entidade que atua, por exemplo, desde desenvolvimento, que somos nós, as empresas que desenvolvem, tem fundo de investimento, que são investidores, tem os prestadores de serviços que não são da área técnica, que são tipo contador, advogado, que tem toda uma relação que precisa ter, tem formador de mão de obra, que é academia, que são universidades, então tem diversas entidades que precisam estar em harmonia para isso funcionar, que é difícil, é muito difícil você conseguir colocar vários setores diferentes trabalhando bem em prol de alguma coisa quando eles não falam a mesma língua. Então precisa ter esse trabalho de falar a mesma língua e se desenvolver e ir avançando com o tempo, sabe? É uma questão de amadurecimento da indústria mesmo, propriamente dito. Uhum. É, de uns anos pra cá eu percebi essa mudança na área. Tipo, quando eu tava no oitavo ano, quando eu era mais moleque, eu comecei a entrar em contato com esse negócio de desenvolvimento de jogos. Aí eu pensei, com aquela cabecinha de criança, quero fazer jogos, mas, tipo, o mercado de games naqueles anos ainda estava crescendo e, tipo, e havia e ainda há um certo preconceito com o mercado de games brasileiro. Tipo, Com certeza, com muitas certeza. Tipo, tem, pessoas. tem diminuído, mas com certeza ainda existe bastante. Uhum. E essa vai ser uma pergunta mais pessoal, tudo bem? Claro. E qual foi a reação dos seus amigos e familiares quando você decidiu trabalhar com games? Bom, tinha diversos amigos meus que já esperavam que eu trabalhasse com jogos, porque, sabe, era o tipo de coisa que eu sempre fui muito conectada com jogos, então eu sempre falava sobre. Mas acho que do ponto de vista familiar, como eu saí de engenharia na época que eu estava cursando para conseguir abrir a empresa e me dedicar à empresa, foi um choque para minha família, porque, bom, bem ou mal, acho que acredito que a minha mãe na época preferia que eu fosse engenheiro, mas conforme ela foi vendo que eu realmente estava dedicado a conseguir fazer e que era um objetivo que eu estava pensando sem ser só do ponto de vista de sonho, porque é uma das coisas que fica a dica para quem quer trabalhar na área de jogos no futuro. Você precisa lembrar que o que você está fazendo é uma coisa que você gosta, mas também está relacionado a um trabalho. E se está relacionado a um trabalho, você não pode só considerar que você vai fazer aquilo só porque você ama. Você também precisa levar em consideração que você vai estruturar sua vida em torno disso e que você vai ter que ter responsabilidades atreladas a isso. Então, você precisa ter bastante pé no chão para quando você estiver fazendo as escolhas de como é que você vai seguir profissionalmente, que isso seja viável. Não adianta só você querer achar que, tipo, vou fazer meu GTA em casa sozinho durante, sabe, 10 anos da minha vida e que vai ser tudo ok. Porque não pode ser assim. Você precisa conseguir entender que fazer um GTA não é uma coisa tranquila, que você não tem um orçamento de 100 milhões de dólares igual a Rockstar teve e que não dá para você imaginar que dá para você fazer aquilo sozinho com você e mais 3 amigos. Então você precisa entender você precisa saber o seu potencial, mas você também precisa saber os seus limites e saber as suas limitações para você conseguir fazer com que o que você gosta de fazer, que seja produzir jogos, seja, sabe, executável, seja palpável. E precisa conseguir saber que existe muita diferença entre você gostar de jogar e você gostar de produzir jogos. O tempo aqui da entrevista já tá. Faltam alguns minutos para terminar. Kim, você tem uma última mensagem para dizer para a galera que está assistindo a gente ou para aquelas pessoas que querem entrar nesse mercado?
Então, eu acho que a minha última fala tem muito a ver com isso. Então, tipo, se você gosta de jogar, você precisa descobrir se você gosta de produzir, se você quer entrar na área. Você precisa parar pra pensar que produzir não é ficar jogando o dia inteiro. Tipo, por mais que tenha uma profissão que seja, você testar jogos e você fazer controle de qualidade de jogos, não é o que a maioria das pessoas pensam que quer realmente fazer. Então você precisa entender um pouco mais sobre em qual aspectos das características técnicas do jogo você quer, sabe, se inserir. É, como você vai estar mexendo talvez numa coisa que você goste. Tomar cuidado para como é que você vai, sabe, ter essa relação interna do que, tipo, eu gosto de fazer e eu preciso trabalhar. Não é uma coisa que todo mundo consiga fazer sempre. E se eu puder deixar um recado a mais, eu ia falar, bom, eu espero que quando você esteja vendo esse jogo, a Double Dash ainda exista, quando você esteja vendo esse vídeo, a Double Dash ainda exista, e que você curta os jogos que a gente faz, sabe? A gente se preocupa aqui muito em fazer jogos que, sabe, sejam divertidos e que as pessoas olhem para aquilo e entendam como jogos de Double Dash. Como, tipo, foi um jogo que foi, sabe, feito com carinho, que foi feito com cuidado, que tem, sabe, tem uns segredos escondidos e que tem algumas coisas que, sabe, eu vou querer consumir, vou querer, sabe, jogar para sentir o que eles fizeram. Beleza, cara. Então. Ah, droga. Beleza, cara. Então, para vocês que nos assistiram, me assistiram. Beleza, cara. Então, para você que assistiu a gente até aqui, se inscreve aqui no canal e me acompanhe também no Instagram, em que eu vou fazer anúncios das minhas próximas entrevistas. E apoiem os desenvolvedores indies do Brasil, comprem jogos nacionais, divulguem para os amigos. Isso ajuda muito, muito essa galera que se esforça todo dia para fazer um ótimo game, um ótimo game para você. E é nóis. Até a próxima. Falou.